Aqui o compartilhamento. Bom dia, pessoal. Acho que a gente podia ir começando. Paió, Tati, aí o time da organização. A gente pode começar aqui com os cumprimentos, as apresentações. Como que estamos? Liberados? Podemos começar. Então tá joia, Tati. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Um ótimo dia, mais uma quarta-feira juntos para a gente começar essa manhã geladinha aqui em São Paulo, né? Para quem está em São Paulo, com um conteúdo bem interessante para esquentar aí a nossa manhã, né? Se você não pegou o seu café, a sua água, dá tempo, deixa o seu cafezinho do lado aí para a gente ir conversando e fazendo esse bate-papo de um assunto que é super interessante. Eu, pelo menos, fico aqui super empolgada. Para quem não me conhece, eu sou Dulce Siqueira. Para quem me conhece, eu sou Dulce Siqueira também, tá? Atuo aqui na área comercial da Aquarius, com a missão de ajudar os clientes a evoluírem as suas iniciativas para o mundo 4.0, olhando para a camada de analytics, para a camada de mass, né? Uma vez tratando esses dados que foram extraídos aí do chão de fábrica. Esse é o meu papel aqui. Vou pedir para o Sandro se apresentar, e aí vamos apresentar que hoje nós temos um convidado especial aí, um super parceiro para nos apoiar nessa conversa de hoje. Vamos lá. Bom dia, Dulce. Bom dia, Dulce. Bom dia a todos. Eu sou o Sânzio, eu sou arquiteto de soluções aqui da Aquarius. Eu atuo aí junto com o time, com a Dulce e com todo o time comercial da Aquarius, em parceria, em conjunto, para definir as melhores soluções, para desenhar as melhores soluções para os nossos clientes, para os nossos parceiros aí, tá legal? E hoje nós vamos aí demonstrar uma das nossas soluções aí voltado para a camada de manutenção preditiva e machine learning, tá legal? E vou pedir para se apresentar o Diogo Couto, nosso parceiro da IFM. Diogo, por favor, fica à vontade aí para se apresentar. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui com vocês e a presença de todo mundo. Meu nome é Diogo Couto, trabalho na IFM Electronic, sou especialista em soluções da empresa. E hoje nós vamos mostrar aqui um pouquinho, né, do que a gente tem para agregar ao sistema de vocês, né, principalmente voltado a essa área de manutenção preditiva. Eu espero que vocês gostem, tá? A gente está à disposição para ajudar e somar aí os esforços. Obrigado. Vai ser sucesso. Essa demo que eles prepararam vai arrasar hoje. Pessoal, nosso assunto de hoje é falar sobre como a inteligência artificial vem transformando a manutenção industrial, né? E a gente sabe que essas novas tecnologias, as conhecidas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, elas também estão em bastante evolução, em bastante movimento, muitas vezes, inclusive, assim, se tropicalizando, né? Se adaptando para o mundo industrial. Mas eu estou bastante animada em compartilhar com vocês este assunto, porque acho que quando a gente fala de aplicação da inteligência artificial para contribuir para uma manutenção industrial mais proativa, a gente já tem soluções que estão bem, vamos dizer assim, bem maduras, de fácil utilização, e é isso que a gente vai querer demonstrar, inclusive, na prática aqui. Nós vamos fazer uma conversa, vamos dizer assim, um pouco mais introdutória sobre o tema. E aí, na sequência, o Diogo e o Sânzio vão mostrar para vocês um pouco dessa história de como é que acontece o caminho do dado, a extração da informação ali dos equipamentos e depois a recepção desses dados nessa camada de análise preditiva, tá? Esse é um pouquinho da história aí, do roteiro, do que a gente quer desenrolar hoje aí ao longo da nossa conversa. Durante o tempo em que a gente estiver aqui apresentando e falando, fiquem à vontade de colocar comentários, sugestões, perguntas no chat, que daí a gente vai reservar um tempo ao final para interagir, para responder e para a gente conversar sobre isso. Tudo bem? Vou compartilhar aqui minha tela. Vamos ver. Acho que vocês já estão vendo, né?
Pessoal, o primeiro ponto que eu gostaria de começar abordando aqui para a gente ter em mente, que é um dos grandes objetivos de toda a indústria, que é a questão da disponibilidade, né? Então, quando a gente falar de manutenção, de paradas de máquinas, sejam planejadas ou não, isso vai estar sempre, vamos dizendo, afetando, né? De uma certa forma, sendo um ofensor para esse grande objetivo da indústria, que é manter as máquinas funcionando, garantir a operação no maior nível de fluxo possível, né? E aí, com isso em mente, eu gostaria de já propor algumas reflexões, porque é muito importante quando a gente falar disso, a gente pensar qual é o custo que a gente tem com as iniciativas de manutenção hoje, né? Porque isso vai nortear essa reflexão, essa informação, e é claro que aqui essas perguntas elas são retóricas, né? Eu trouxe aqui para a gente refletir pensando sobre isso, para que vocês levem essas perguntas também para os seus processos internos nas suas empresas. Quando pensar em iniciar uma estratégia nova de manutenção, refletir sobre como estão hoje formados e organizados os custos daqueles esforços do que você hoje trabalha dentro da manutenção, né? Quanto que representa o custo de uma máquina parada ou de uma máquina que por algum motivo você teve que desacelerar, né? O quanto que representa os serviços, os custos daqueles serviços bem especialistas para fazer a manutenção nos seus equipamentos, ou os custos dos materiais, daquilo que é utilizado na manutenção. Os custos também da mão de obra, dos recursos envolvidos nessa manutenção. E no final, uma pergunta muito importante refletir é o quanto esse custo de manutenção representa lá no seu custo final, no preço final do produto, né? Isso é muito importante ter isso em mente quando a gente pensar agora daqui para frente nessa conversa que a gente vai transcorrendo. E por que eu estou falando que esse é um ponto importante? E eu trouxe uma matéria aqui para compartilhar com vocês de um levantamento que a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial fez, mostrando os ganhos, a economia que o Brasil poderia ter como um todo com as iniciativas da indústria 4.0. Nesse estudo da BDI, ela mostra que seriam 73 bilhões de reais por ano ganhos economizados, né, com essas iniciativas de indústria 4.0 envolvendo melhoria de eficiência, economia de energia e também ganhos, economias na parte de manutenção, os custos com reparo. Só essa parte que está aqui destacada, deixa eu pegar meu laser point aqui. Só essa parte que está aqui destacada, ela representa 35 bilhões desse valor. A gente está falando de quase 50%, né, desse valor do que a BDI identificou. Então, é um número importante e isso mostra que a gente tem bastante espaço, né, no país como um todo, nas nossas indústrias, para melhorar esse índice de como que a gente trabalha, de como que a gente gerencia, de como que a gente pode organizar melhor essas despesas e trabalhar de forma melhor. Tá? Então, posso garantir para vocês que, com certeza, esses custos com reparos não programados ou talvez as rotinas mais preventivas que você acaba fazendo de forma mais recorrente para você poder evitar o downtime da sua fábrica, né, para você garantir aquela disponibilidade que a gente falou antes, isso vai acabar gerando um custo muito alto, especificamente olhando para essa camada de manutenção. Eu gostaria de conversar aqui com vocês um pouquinho sobre como que a gente enxerga os tipos de manutenção e como que eles acontecem durante esse período de ciclo de vida do equipamento, né, a vida útil. E aí, para isso, eu trouxe aqui a super conhecida, para quem é da área de manutenção, vai já reconhecer de cara, né, a curva PF. Essa curva PF, ela mostra de um lado aqui do eixo a saúde do equipamento, a condição que o equipamento está. E no outro lado, ela mostra o tempo de uso, o tempo de operação do equipamento. E ela é a curva PF porque ela tem dois principais pontos.
Um que é o ponto P da falha potencial e outro que é o ponto F da falha funcional, né? Tipicamente o desenho da curva ele acontece desse jeito, porque o equipamento ele começa em algum momento ali novo, né? Zerado, vai ter um momento de vida útil ali que está tudo funcionando bem, e vai acontecer algum momento em que ele começa a apresentar uns sintomas de falha, né? Ele começa a ter uma degradação até o momento em que ele vai realmente parar, vai apresentar essa falha funcional, não vai ser mais útil para a linha e para a operação da empresa. Entre esse ponto P e o ponto F, entre a falha potencial e a falha funcional, a gente tem aí uma série de sintomas que vão evoluindo, né, no decorrer do tempo. Então, você começa a perceber algumas microvibrações, né, essa parte do ultrassom, isso depois aumenta para uma vibração mais perceptível. O equipamento começa também a apresentar, por exemplo, variações no consumo de energia, depois vem um barulho, depois a temperatura aquece, fumaça e até que, né, o equipamento apresenta falha geral. E isso vem ocorrendo, claro, em uma linha do tempo, né? Então você pode ter, claro que depende bastante do equipamento, do processo, mas em geral, desde que ele começa a apresentar a falha potencial até a funcional, você vai ter uma linha do tempo aí entre meses, semanas, né? Até que realmente tudo isso se concretize. E como é que acontece, como que a gente vê tipicamente as empresas atuando com a manutenção, né? A gente vai ter aqui a primeira, aquela mais reativa, que é a manutenção corretiva, né? O equipamento parou, falhou, então tá, vamos agora correr para negociar a peça, equipamento, correr atrás de disponibilidade da pessoa de serviço para poder vir fazer essa correção, né? Essa é vamos dizer assim, a manutenção mais reativa, né? E aí, uma outra manutenção que a gente ainda também vê, mas bastante nessa camada dos trabalhos mais manuais, né, é a preventiva. Preventiva é aquela que você vai seguir as recomendações dos fabricantes e tal, mas qual que é o problema da preventiva? Quando você vai trabalhar com a preventiva de forma com que você evite uma corretiva, com que você evite que o seu equipamento falhe, que você evite que a sua linha de produção pare, aquele equipamento pare, você pode acabar muitas vezes executando alguma ação de correção, alguma ação preventiva na máquina, vamos dizer assim, antes de efetivamente o equipamento precisar. Você pode trocar uma peça, fazer uma troca de óleo, enfim, alguma ação corretiva antes da necessidade real do equipamento. E aí, o que você tem com isso? Você garante a disponibilidade, né? Você reduz ali o seu downtime da fábrica, porém, você vai acabar tendo um custo alto, né, de manutenção. E a gente teria um outro momento de manutenção que eu diria que seria um intermediário entre o que a gente vai falar aqui de manutenção preditiva e esses que acontecem com bastante frequência, que a gente vê no dia a dia, seria a manutenção por condição. A manutenção por condição, ela ainda a gente vê sendo feita com coleta de dados, às vezes manual, às vezes até coletando dados através de alguns sensores e tal, mas ainda com alguma análise humana, né? Então ela começa a levar em conta algumas informações dos equipamentos, como é que eles estão, né? E aí começa a planejar melhor os momentos mais adequados e mais indicados para uma ou para outra ação de manutenção, né? O objetivo da manutenção preditiva, né, é exatamente ele entrar o mais cedo possível nessa curva de vida útil do equipamento. É ele conseguir perceber bem no comecinho pequenas diferenças, anomalias, mudanças de comportamento no equipamento que podem indicar a necessidade de algum ajuste, né, e de alguma ação. Ou de repente, não, olha, tá indo tudo bem, não tem ação nenhuma para ser feita nesse momento, né? E isso a gente está falando de utilizar algoritmos de inteligência artificial, utilizar machine learning,
que é uma disciplina, vamos dizer, a gente acaba falando tudo como inteligência artificial, né? Mas inteligência artificial ela é um grande leque onde dentro dela tem vários serviços, né? E o machine learning é um desses. A gente vai falar um pouquinho dele aqui mais para frente, mas vamos só concluir esse conceito aqui. Em geral, tipicamente, as soluções que monitoram e que indicam aí as condições de manutenção dos equipamentos, elas acabam conseguindo indicar quando você está aqui numa linha do tempo mais próximo da falha, né? A grande vantagem de você utilizar essa capacidade inteligente dentro da manutenção preditiva é você conseguir antever, né? Predizer com o maior nível de antecedência, o maior tempo possível, o mais cedo possível na linha do tempo, né, para que você consiga efetivamente trabalhar nessa tendência de falha, né? E uma coisa interessante também que essa curva PF mostra para a gente é que o custo do reparo ele é exatamente inversamente oposto, né, à curva da vida útil do equipamento. Então você observa que essa linha pontilhada aqui em laranja quanto mais tarde, quanto mais perto da falha, né, eu estou trabalhando na manutenção, maior eu vou ter o meu custo de reparo. Quanto mais cedo eu trabalho eu faço ações para manter a vida útil do equipamento, mais barato eu vou conseguir realizar essa ação com um custo menor, né? Então é um ponto bem interessante que essa curva PF ajuda a gente a entender um pouquinho de como é que acontece, né? E aí vocês podem estar se perguntando, ótimo, Dulce, bacana, adoramos, e eu quero saber se, quando, como que vão acontecer os problemas aqui nos nossos equipamentos, eu quero conseguir identificar, quantificar essas falhas, classificar por nível de severidade, para eu poder entender onde eu tenho que dar mais atenção, prioridade, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês de forma gráfica, como a gente enxerga em termos de solução, né? É exatamente isso que depois vai ser mostrado na prática para a gente, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Imagine então que dentro do ambiente da fábrica a gente tem ali os motores, as válvulas, os equipamentos, né? E a gente precisa monitorar os sinais vitais desse equipamento, né? Pode ser vibração, temperatura, a questão do óleo, né? Monitorar a alteração dos lubrificantes, que esse que vai indicar para a gente os sintomas como que estão indo, né? Então, aqui a gente vai precisar entrar com essa camada de sensores para conseguir capturar essas informações, extrair esses dados. A partir do momento que eu consigo extrair, capturar, estou monitorando essas informações das máquinas e dos sensores, isso vai para uma camada que vai receber esses dados que vão chegar, assim, bastante dado, bastante informação, com grande volume, com muitos tipos, variedade, velocidade. Imagina que muitas vezes pode estar capturando dado a cada milissegundo, né? Vai depender da operação, do equipamento, mas isso tipicamente gera um outro problema. Você tinha um problema que você tinha que capturar, você resolveu com sensores. Agora você capturou, você está fazendo o quê? Gerando uma quantidade, um volume grande de dados. Então, isso vai precisar passar por uma camada que nós chamamos de historiador, que são os sistemas, os bancos de dados temporais. Tipicamente, quando a gente fala que você tem dados de sensores com essas características, esses 3 Vs, né? Grande volume, variedade, velocidade, são tipos de informação que não conseguem ser processadas, armazenadas e gerenciadas naquele banco de dados clássico da TI, né? O banco de dados relacional, porque ele não tem a tecnologia necessária para trabalhar e gerenciar e armazenar todo esse volume de dados de sensores. E aí, uma vez que isso está nessa camada do historiador, sendo organizada ali dentro, como é que a gente vai conseguir fazer análise para conseguir tirar os insights que a gente precisa? E aí a gente tem aqui um problema que é um problema de Big Data.
Dulce, mas o Big Data não é uma solução, uma tecnologia? Não, Big Data ele é um problema, como o próprio nome diz, de muitos dados, né? Uma das definições clássicas de Big Data é exatamente esses 3 Vs. Toda vez que você tiver grande volume, grande variedade, grande velocidade, volume, variedade, velocidade, é um problema de Big Data. E aí você tem que analisar como que você vai resolver isso, como que você vai tirar esses insights e conseguir trabalhar com todos esses dados. E aí é onde entra a camada preditiva, é onde vai entrar aquele recurso que a gente comentou antes de machine learning, que são agentes inteligentes trabalhando nessas informações e encontrando padrões, encontrando referências, encontrando relacionamentos dentro daqueles, vamos dizer assim, aquele amontoado de dados que está chegando a partir dos sensores, né? Basicamente é isso. E aí o que nós vamos ver hoje, nas apresentações que o Diogo e o Sanzio vão fazer aí na prática para vocês, é exatamente nessa camada. Então o Diogo aqui da IFM vai mostrar essa camada, como é que funciona, quais são as alternativas de extração de dados via Wi-Fi, cabeado, que tipo de informação a gente consegue extrair de cada um desses tipos de sensores. E aí o Sanzio vai mostrar esse dado sendo recebido na camada do historiador e depois a modelagem dessas informações dentro da nossa plataforma preditiva, que é o Sorba, tá? Então, aqui é um pouquinho um resumo dessa trilha de informações que a gente vai ver a seguir. Tudo bem? Vou avançar aqui. Bom, aqui a gente já comentou, mas tinha deixado aqui só para também deixar claro que a gente está falando dessa tecnologia ali na camada preditiva, que é uma disciplina, que é um sabor, é um serviço da inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela é muito ampla e especificamente aqui a gente está falando então do machine learning, que é essa capacidade do algoritmo conseguir aprender a partir de dados, né? Aprender sozinho, não é um conceito de uma inteligência programada, né? Ele vai aprendendo sozinho com os dados que são inseridos. E aí, antes de passar aqui para o pessoal começar as apresentações, eu queria só concluir com resumir aqui alguns pontos e algumas vantagens do porquê que é importante a gente realizar esse trabalho de forma mais proativa, né? Num primeiro momento, a gente vai falar também de até uma melhoria no controle de qualidade, porque você pode definir ali quais são os seus parâmetros críticos. E aí você vai conseguir identificar quais medições estão fora dessas especificações com antecedência para que você também possa iniciar uma ação, né, que seja necessária. E a gente também fala, como a gente já comentou antes, especificamente de reduzir esses problemas de manutenção, porque você está monitorando os sinais vitais do equipamento, podendo detectar aquelas pequenas anomalias bem no início, né? Vamos também falar de segurança. Por que segurança? Porque hoje, quando a gente configura todos os alarmes e os controles ali no nosso painel, nas salas de controle das fábricas, você trabalha e configura os alarmes com base em situações conhecidas, né? Porém, com essa solução de machine learning, você vai conseguir criar alarmes proativos para condições que você ainda não conhece, mas que o algoritmo vai poder te indicar. E você também vai conseguir melhor ajustar esses tempos de parada, de máquina, de inatividade, com esse equilíbrio, né? Eu vou realmente fazer uma ação de correção quando fizer sentido, nem antes e nem depois, né? Eu não vou correr o risco de meu equipamento parar, mas eu também não vou precisar ser tão, né, ter tanto excesso de zelo e eu vou ter um custo alto de manutenção. Então, esse equilíbrio entre o tempo de inatividade e a relação com o custo, né? Essa solução que nós estamos falando aqui é uma solução que te permite interagir com as análises, com as predições que serão feitas, usando os dados, né, reais extraídos dos seus equipamentos. E
É uma solução, até, inclusive o Diogo também vai falar isso na camada ali de equipamentos AFM, são soluções de fácil integração, porque ela requer essa flexibilidade de se conectar com diferentes equipamentos, dispositivos, aplicativos. Então, tudo que a gente vai estar mostrando aqui vai ter esse viés, esse olhar de facilidade, de rapidamente você poder conectar com diferentes soluções. E calma, viu, gente? Não é nada complexo, não precisa de um cientista de dados, um cara ali formado na NASA para vir aqui fazer esse trabalho. Não, o time pode, com, claro, alguma capacitação, utilizar essa solução. Ela é super fácil, muito user-friendly, né? Você configura através de parâmetros e você consegue facilmente atingir aí esse nível de análise. Tudo bem até aqui? Nós vamos agora dar sequência. O Diogo e o Sanzio vão assumir, e a gente vai fazer a sequência, a historinha, o caminho do dado. Então, vai começar com o Diogo mostrando a parte da extração e depois o Sanzio com a parte analítica. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá. Obrigado pela introdução, Dulce. Vou carregar minha Obrigada. apresentação. Não esqueçam aí dos comentários e perguntas no chat, tá, pessoal? Vão colocando para a gente poder interagir aí ao final, tá? Estão vendo a tela? Sim, estamos vendo já. Vamos lá. Aqui é o tema do nosso webinar hoje, né? Transformação da manutenção na indústria 4.0. Eu preparei alguma coisa voltada para a solução de instrumentação e de como disponibilizar esses dados, né, para as camadas de software superiores. Aqui eu vou falar um pouquinho da IFM, tá? De forma bem rápida. A IFM é uma empresa global. Hoje a gente está em mais ou menos 70 países, né? E 45 subsidiárias. A gente tem em torno de 7 mil funcionários e tem aí em torno de 18 milhões de unidades, né, de sensores produzidas por ano. Eu não vou delongar muito nesse ponto, porque a gente tem outros pontos mais interessantes, é só para vocês terem uma noção da empresa. Está no Brasil desde 97, tá? A IFM, então a gente vai completar esse ano 24 anos. Aqui são as linhas de produtos que a gente tem, né? A gente tem sensores de processo, deixa eu colocar o pointer aqui. Nós temos os sensores de processo, temos os sistemas de condição de monitoramento, que é o que a gente vai dar foco hoje, né? Temos comunicação industrial, PLCs, a gente tem alguns gateways e módulos de campo, que a gente também vai falar um pouco. A parte de conexão, que aí são cabos, conectores, distribuidores, né? Caixas de passagem. Sistemas para máquinas móveis, aí entre HM, PLCs para trabalhar em caminhões fora de estrada, máquinas agrícolas, enfim, são equipamentos robustos para aguentar o ambiente mobile. Sistemas de identificação, aqui entra principalmente o RFID e leitores de códigos. Sistemas de imagem, né? A gente tem também câmeras e sistemas de leitura em 3D e 2D, e sensores para controle de movimento, sensores de posição, tecnologia de segurança, os acessórios e soluções em software, né? A gente tem alguns softwares também. Aqui sobre o diagnóstico, né? As soluções de diagnóstico FM, a ideia é o diagnóstico contínuo. A gente tem o foco do sistema, principalmente de monitoramento de vibrações e de qualidade de óleo, que seja monitorado 24 horas. Né? A gente tem o equipamento instalado, não é um sistema que você coleta dados sob demanda, é um sistema que fica instalado na máquina e a gente coleta dados continuamente. A ideia é que a gente faça a detecção de uma falha de forma antecipada, né, e garanta a eficiência máxima do equipamento. Como a Dulce falou, a ideia é que seja integrado ao sistema superior de forma simples e que seja escalonável. Se você tem equipamentos parecidos, você consiga replicar essa aplicação de um equipamento para o outro, sem ter que fazer uma nova programação.
Aqui eu vou falar um pouco dos dispositivos inteligentes, né? Primeiro são os mestres IO-Link, depois a gente tem os diagnósticos de vibração, os monitores de vibração, o Smart PLC e os hubs para identificação RFID, tá? Eu gostaria de dar um pouco de foco nessa parte do IIoT, né, que é a Internet Industrial das Coisas. Eu trouxe aqui um módulo IO-Link, né, que ele é um módulo IoT, ele tem a porta IoT aqui. Ele é um mestre que ele tem essa conexão, a gente chama de conexão Y. Essa conexão Y, o que quer dizer? A gente tem aqui em cima as portas de comunicação de rede industrial, né? Pode ser uma porta Profinet, Ethernet IP, Modbus. É uma porta que a gente consegue, a gente tem um hub interno, né? Um switch interno, que dá para fazer a derivação da rede aqui. E a gente tem uma segunda rede, que é uma rede TCP/IP, uma rede Ethernet, nessa porta aqui, que a gente consegue extrair os dados sem ter que passar pelo PLC. Então, se você quer coletar dados do seu equipamento, né, para fazer integração com o historiador, por exemplo, ou até para o machine learning, né, você não necessariamente precisa extrair esses dados do PLC. Tá? Então, a gente tem aqui, são duas redes separadas, e isso aqui acaba separando, até por uma questão de segurança, né, o que é rede de automação e rede de TI. Tá? Então, a gente tem aqui o dado disponibilizado para a rede de TI e aqui para a rede de TA. Então, a gente tem a mesma coisa, eu trouxe aqui um módulo também de análise de vibração, esse é o mais simples que a gente tem, que é o VSE 002, esse a gente tem só o TCP/IP, mas nós temos modelos também que ele tem a mesma ideia, né, o mesmo conceito de ter aqui as portas para conexão com as redes de campo. Tá? O Smart PLC segue a mesma filosofia, a gente consegue disponibilizar os dados em IoT e também via OPC UA, e a gente tem várias redes, né, de campos disponíveis também para ele, e o mesmo para os leitores, né, de códigos, tá? Aqui já entra mais na parte de identificação industrial. Aqui eu vou mostrar primeiro a arquitetura 1, né, com a coleta de dados de grandeza em Y. A ideia aqui desse slide, ele está mostrando exatamente o Mesh IO-Link. A gente pode conectar vários tipos de sensores, né, aqui nessa porta IO-Link. A gente pode, por exemplo, o sensor de nível, sensor de pressão. Aqui nós temos o dispositivo que ele identifica temperatura e umidade, então para análise de óleo é importante. Esse aqui é um leitor de partículas, então também pode ser integrado. E aqui nós temos um sensor de vibração IO-Link, eu também trouxe um aqui. Tá? É um sensor de vibração IO-Link. Então, a gente consegue disponibilizar esses dados, né, pela porta IoT, como eu disse antes, para um sistema superior e também para automação, né, pela porta Fieldbus. E é importante salientar que esses dispositivos, né, esses sensores IO-Link, eles não são sensores basicamente digitais ou analógicos, né? Não é um sensor que dá uma informação de status de saída ou simplesmente um sinal de variação de corrente ou tensão. Você consegue mandar informações, né, de forma serial. Então, você tem mais dados disponíveis do que simplesmente um sinal analógico ou um sinal digital. Então, você consegue ter status do sensor. A gente tem, por exemplo, aqui possibilidade de mandar, no caso do sensor de pressão, quantas vezes o sensor atingiu o pico de pressão máxima, qual foi a pressão máxima atingida, a pressão mínima atingida, status das saídas. Um outro exemplo, o medidor de vazão. Nós temos uma possibilidade de ter um medidor de vazão que informa vazão, totalização, temperatura e pressão, tudo num dispositivo só, tudo entrando numa única porta. Então, realmente, você tem possibilidade de gerar muito mais dados, né, com essa tecnologia, do que simplesmente colocando um sensor analógico ou digital numa porta do PLC. Aqui, nós temos a possibilidade também de ter saídas, né, para converter o IO-Link ou 4 a 20 mA. Então, também tem conversores, tá? E temos um splitter que a gente consegue transmitir esse dado via Bluetooth, né? Então, se você quiser ler algum dado de algum dispositivo via Bluetooth, nós temos um splitter também que a gente consegue mandar esse dado via Bluetooth para um aplicativo. Aqui é um exemplo de unidade hidráulica, né? Então, são instrumentos que a gente pode monitorar, por exemplo, o motor, pode monitorar a qualidade do óleo, tanto de umidade quanto de partículas, pressão do sistema e o nível, né?
Então, poderia, por exemplo, fazer uma coleta de dados global desse equipamento, né, para saber a saúde, né, dessa unidade hidráulica. Aqui, agora, basicamente, a gente vai falar de análise de vibração, né? Aqui o módulo, o VSE, nesse caso aqui é o VSE 150 ou 151, que tem uma porta para campo, né, para rede industrial. E basicamente você pode coletar dados de 4 acelerômetros, né, até 4 acelerômetros e criar 24 objetos de leitura aqui nesse dispositivo, tá? E aí nós temos a porta TCP/IP para disponibilizar esses dados para o historiador. Aqui são as conexões, né, onde você entra com os sensores, alimentação, as saídas. Ele também tem saída, né, para fazer um trip, por exemplo, e entradas analógicas também para ter um valor de referência, por exemplo, ou até mesmo para somar uma outra variável, tá? E essas 4 portas dos sensores de vibração são as portas que a gente chama de portas dinâmicas, e a gente consegue colocar os sensores de vibração ou sinais de corrente também, 4 a 20 mA, tá? Aqui é um exemplo de um compressor, né? Então você pode instalar os acelerômetros no compressor e criar esses 24 objetos, por exemplo, engrenamento, desbalanceamento, rolamento, folga de base. Você pode criar vários objetos, né, que já são conhecidos da análise de vibração, e monitorar esses objetos de forma individual aqui, né? Você não necessariamente precisa ficar olhando para a tela de espectro para saber identificar qual é a falha no espectro de vibração. Não é isso. A ideia é que você tenha um gráfico de barras, e nesse gráfico você tenha um gráfico para cada objeto, identificando qual é a situação daquele objeto que você cadastrou. Então, se você cadastrou um desbalanceamento, você consegue saber qual que é o valor, a situação do seu desbalanceamento. Se você cadastrou um rolamento, por exemplo, você consegue ter via gráfico qual é a situação atual daquele rolamento. E esses dados eles podem ser disponibilizados dessa forma também, separados, né, via TCP/IP. Tá? Eu vou mostrar aqui como a gente pode fazer isso no OPC. Aqui, né, opções de múltiplas de conexão. Então você pode, como eu disse, ter tanto os módulos de campo ligados no PLC, quanto ligar direto uma rede LAN, né, que a gente chama de Internet Industrial das Coisas, IIoT. E aí você tem a possibilidade de ligar os mestres IO-Link, você tem a possibilidade de ligar os monitores de vibração, né, com vários tipos de sensores aqui ligados nele. Pode ligar também um sensor direto ao PLC, e esse PLC você disponibilizar esses dados na rede LAN também. E vários protocolos, né, por exemplo, o JSON, MQTT, né, OPC. A gente tem várias formas de disponibilizar esse dado para os sistemas, né? Aqui é uma outra opção, que é um medidor de vibração sem fio. Eu não vou falar muito dele, vou explicar aqui rapidamente, mas basicamente são sensores que coletam um dado a cada hora, né, um sensor basicamente de vibração global, não é um sensor que dá um diagnóstico muito grande, mas é um sensor que ele é uma solução quando a gente não tem possibilidade de fazer uma infraestrutura cabeada, né? Então, são áreas de difícil acesso, que você realmente, às vezes a máquina que também ela movimenta e não tem possibilidade de fazer essa conexão cabeada. Então você tem essa opção também de usar esse sensor que ele disponibiliza um dado a cada hora, né? Basicamente para uma aplicação mais simples, né? Não é recomendado para um compressor ou um centro de usinagem. Mas se você tiver um motor, né, um ventilador, um equipamento que você consegue monitorar de forma satisfatória apenas com valor global, é uma solução interessante. E aqui a possibilidade de interligar isso no servidor, né, e disponibilizar esses dados no MES, no SCADA ou no ERP, tá? A parte teórica era só essa, tá? A apresentação é bem rápida. Eu quero mostrar agora para vocês a parte prática. Só um instantinho, já vou compartilhar outra tela. Aqui eu fiz uma pré-configuração, tá? Eu estou com um monitor de vibração ligado, eu estou aqui com o acelerômetro cabeado também, tá?
Então ele está aqui online, a gente vê aqui pela parte verdinha. Esse software, o VS004, é um software gratuito, ele pode ser baixado da nossa página, é um software para configuração e para monitoramento de uma unidade eletrônica. Então aqui eu vou só clicar na parte do monitoramento para mostrar para vocês. Eu criei 2 objetos, um objeto é um valor de pico de aceleração e um objeto é um valor de global, tá? Em velocidade. Então eu vou criar um impacto aqui. O pico de aceleração ele foi a 3.000 mg, então ele sobe bastante rápido, isso é bom para detectar impacto. E aqui eu tenho o valor de vibração global, né? Estou movimentando o sensor. Vocês veem que o valor global ele oscila mais, né, nessa situação. Tá? E o pico de aceleração, quando a gente tem realmente um impacto, ele mostra esse valor. Aqui eu poderia criar, como eu disse, até 24 objetos nessa unidade, tá? Que poderia variar de rolamento, por exemplo, ou desbalanceamento. Eu só criei realmente os globais, porque para fazer a demonstração assim é mais fácil. Tá? Então, a gente pode também ver aqui a tela de espectros, tá? Como eu mostrei para vocês. Então, eu tenho aqui, quando eu crio um impacto, eu tenho a parte de espectros. Então, o analista ele pode acessar esse espectro também, né? E tentar fazer um monitoramento diagnóstico pelo espectro, também é possível. E tem outras funções, né? Função de histórico, funções de gravação. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque realmente a gente tem um tempo um pouco curto hoje, né? E agora eu vou mostrar para vocês aqui. Só um instante, deixa eu fazer aqui esse compartilhamento de tela, vai ficar mais fácil. E aqui eu tenho o software OPC. Tá? Eu trouxe aqui para o OPC, aqui a minha parte de visualização do OPC. Tá? Isso aqui a gente consegue disponibilizar para um OPC Client. Aqui é um server. Tá? Eu trouxe aqui o nome do objeto, então a gente consegue trazer até o endereço que você vai poder fazer um mapeamento dessa variável. Né? Eu trouxe o nome do objeto, do RMS, e o nome, e aqui o valor que eu estou lendo, né? Deixa eu iniciar. O valor lido aqui, né? Então, eu consigo fazer a leitura desse valor instantaneamente. Aqui, para fazer essa integração de forma rápida, eu posso criar aqui um objeto novo. Novo assistente de objeto. Vamos criar um desbalanceamento. Tá? Sensor 1, seguinte. Vou colocar aqui o nome desse objeto, um nome diferente. Que eu estou criando, é bem simples. Criei os alarmes, né, os valores de alarme. Então, aqui eu faço a conexão. Ups. Criei o objeto na eletrônica errada. Só um instantinho. Muito grande. Seguinte. Ok, criado. Agora eu vou escrever esses dados da minha eletrônica de vibração. Quando eu vou na minha tela de monitoramento, ele já apareceu aqui. Está aqui o meu valor de desbalanceamento. Tá? Inclusive com o nome que eu dei, desbalanceamento teste webinar. Quando eu vou para o APC, eu posso vir aqui no objeto 3, eu busco aqui o nome, busco o valor do objeto. Aqui, ó, ele já buscou, tá vendo? Desbalanceamento teste webinar. Então, essa é a forma de disponibilização do dado via OPC Server, né?
para integração do valor num client, né? Então, a gente consegue ver aqui, inclusive, as variações, né? O valor instantâneo lido e o nome de cada objeto. Tá? Eu queria mesmo mostrar essa parte prática para vocês. Agora, eu acho que o Sanzio pode assumir daqui e mostrar como é feita essa integração. Tá? Agradeço aí a participação e a atenção de todos. E agora é com você, Sanzio. Obrigado, Diogo. Obrigado. Bom, pessoal, então, nesse momento, a ideia é seguir o caminho do dado, tá? A partir da disponibilização desses dados em OPC Server, como o Diogo mostrou, né? É bastante interessante que nós temos algumas opções de como utilizar esses dados, né? O primeiro ponto que não é alvo específico desse webinar, mas que é uma possibilidade real, é a inclusão, é a coleta desses dados por um historiador de dados. Nós já tivemos, inclusive, um webinar algumas semanas atrás que fala do GE Prophecy Historian, né, que é o historiador que nós temos dentro do nosso portfólio. Eu acredito que é bastante interessante, e a partir da coleta desses dados, em um historiador como o Historian, ou até mesmo outros historiadores de mercado, nós temos a possibilidade de usá-los, de usar esses dados aqui na nossa plataforma de Machine Learning, tá? A nossa plataforma, ela se chama Sorbo, tá? É uma plataforma que basicamente te permite criar modelos, né, de predição e modelos de dados baseados nos dados que estão armazenados, tá? Eu vou fazer aqui um caminho de um pequeno projeto de uma predição de falha de um motor para que vocês vejam o quão simples e o quão flexível é essa plataforma, tá? Obviamente, à medida que os dados vão ficando, os dados vão ficando mais completos, você consegue aumentar a amplitude da sua análise, tá? Essa aqui é a página inicial da plataforma, da parte do Machine Learning. O primeiro item aqui que nós temos é a parte do conjunto de dados, né, do dataset, tá? Quando eu clico aqui, basicamente, você vai gerenciar os conjuntos de dados que você quer utilizar, tá? Eu posso criar um dataset a partir de várias formas, né? Eu posso simplesmente utilizar um grupo de dados que eu já possuo, né, de um arquivo, por exemplo. Então, com isso, eu tenho a flexibilidade de fazer um estudo, mesmo sem estar conectado diretamente no sistema historiador. Isso pode ser bastante flexível, pode nos dar bastante flexibilidade, tá? O segundo é a partir do raw data, né? Que seriam os dados vivos, esses dados que vêm do historiador, tá? A partir disso e de uma conexão criada, configurada do Sorba com o historiador, eu consigo me conectar a esses dados e buscar esses tags, tá? E aqui eu consigo fazer simulação de valores também, tá? Nesse primeiro caso aqui, eu já criei, tá, um conjunto de dados, um dataset, a partir de um arquivo, tá? Só para nós podermos visualizar esses dados, tá? Esses são os dados que eu puxei ali desse arquivo. Então, eu tenho corrente, frequência, potência, velocidade do motor, e aqui eu tenho alguns dados de vibração, né? Eu tenho aceleração, eu tenho RMS em dois eixos, né? Em eixo X e em eixo Z, tá? E além da temperatura, certo? Esse é o primeiro passo da questão de criação de um modelo. Um outro ponto interessante é que eu posso dar uma explorada, entender como esses dados vieram para mim, tá? Tanto do ponto de vista de dados, de uma massa de dados contida ou até de uma massa de dados que vem aí diretamente de um historiador, tá? Então, eu tenho aqui algumas estatísticas a respeito dessa massa de dados, tá? Nesse caso aqui,
com mínimos máximos e desvios padrões e tudo mais. Com isso, você já consegue fazer uma primeira análise a partir deles, tá? Além disso, eu tenho a parte de histogramas, eu tenho a correlação linear desses dados e tudo mais, tá? Isso é o primeiro ponto, né? Entender essa massa de dados, o que você está tratando, tá? O segundo ponto é justamente a criação dos modelos, tá? E aqui eu vou falar de dois tipos de modelos de aprendizagem de máquina, né? De machine learning. O modelo não supervisionado e o modelo supervisionado, né? Qual é a diferença dos dois e para que cada um serve, tá? Em primeiro lugar, eu vou falar dos modelos não supervisionados, tá? Esses modelos, basicamente, eles servem para você detectar uma anomalia, tá? Então, você tem os dados entrando ali, via historiador, por exemplo, e você quer detectar ali uma anomalia, um início de problema, mas não exatamente você sabe qual é o problema. É só uma diferenciação entre entre os conjuntos de dados, né? Então, o modelo, ele busca isso, né? Ele busca uma diferenciação, tá? Eu vou fazer um início de uma análise para vocês verem como esse modelo é criado e ver como é bastante simples, e depois nós vamos ver o resultado dele aqui no modelo que eu já deixei previamente pronto, tá? Quando eu crio a anomalia teste. Quando eu crio aqui uma análise, eu dou um nome para ela e crio essa análise. Tá? Em primeiro lugar, obviamente, para criar um modelo de análise, eu preciso definir quais são as variáveis que estão incluídos nesse modelo. Tá? Aqui eu tenho uma lista de variáveis desse conjunto de dados que eu defini previamente, tá? Todos os dados do motor, e aqui vai um ponto importante. Tá? Quando se vai criar uma análise de um equipamento, seja de anomalia ou seja de uma falha específica, que nós vamos falar mais para frente, é bastante importante ter em mente quais são as principais variáveis que podem influir nesse modo de falha, que você pode utilizar e que sejam mais significativas nesse determinado modo de falha. E aí o conhecimento de vibração, por exemplo, que o Diogo aportou, é bastante importante, porque se você já tem um objeto de desbalanceamento, um objeto de rolamento, você consegue ter uma informação mais precisa daquele elemento do equipamento, tá? E ser mais preciso na detecção daquele modo de falha. A vibração nos ajuda e isso aqui pode aportar ainda mais informações, tá? Isso é um ponto bastante importante. E, obviamente, o conhecimento em processo, o conhecimento no comportamento dinâmico daquele equipamento é bastante relevante. Tá legal? Passando para o próximo item, eu, de fato, agora determino qual é o tipo de algoritmo que eu vou utilizar, tá? O algoritmo do tipo clustering, né, de clusterização, é justamente esse que determina a anomalia, né? Ele determina variações no conjunto de dados, tá? Além disso, nós temos o de classificação, que é o supervisionado, que nós vamos falar, e alguns outros, de regressão, otimização e até de digital twin. Então, a plataforma, além de trabalhar com essa parte de manutenção preditiva, ela tem algumas outras utilizações possíveis, tá? Então, ela é bastante flexível quanto a isso. E, além disso, eu tenho vários algoritmos, né? Dentro da clusterização, existem vários algoritmos, vários métodos de clusterização, tá? O Sorba traz vários deles, tá? E você tem a possibilidade de usar uma seleção automática, em que o próprio sistema ele vai fazendo testes até buscar a melhor combinação desses algoritmos. Mas, obviamente, principalmente para pessoas que têm mais familiaridade com esses algoritmos, eu posso tratar aqui nas configurações avançadas quais os tipos de algoritmos eu vou utilizar. Então, eu posso utilizar algoritmos de redução de dimensões, os algoritmos de machine learning para clusterização e assim por diante, tá?
Mas notem que eu consigo também fazer isso de uma forma automatizada, independente dessas decisões aqui, tá? Inclusive, foi isso que eu fiz no momento que eu determinei esse algoritmo de anomalia, tá? Nós vamos ver aqui quais são os resultados que esse algoritmo aporta para nós, tá? Então, ele já está aqui, eu posso visualizá-lo, tá? Em primeiro lugar, eu consigo determinar aqui o score dele, né? A pontuação desse algoritmo. Ele está em 0,68, é um algoritmo bom, tá? Que pode nos dar algumas informações. O meu conjunto de dados especificamente, ele tem um dia apenas de dados, de 6 da manhã até aproximadamente 19 horas. Então, é um conjunto de dados bastante reduzido, tá? Então, é bom também ter sempre essa percepção de que a quantidade de dados e o tempo que você tem disponível, ele influencia diretamente nesses resultados, tá? Não existe uma fórmula mágica ou um número específico de quantidade de tempo, isso depende do modo de falha, depende da qualidade dos seus dados e tudo mais. Só que existe aí uma relação direta entre a qualidade do seu modelo em relação à quantidade de dados aportados, tá? E quando nós e aqui, desculpa, eu acabei não explicando esse gráfico, aqui nós vemos, de fato, o gráfico dos dados crus, né? Digamos assim, o que eu importei lá do meu conjunto de dados, tá? No próximo gráfico, nós temos aqui, basicamente, uma pontuação da anomalia em termos percentuais, tá? O próprio sistema, ele faz isso, ele faz essa transformação em termos percentuais. Então, nós acompanhamos aqui essa anomalia girando em torno de 50% a aproximadamente 60%, tá? E ele oscilando aí nessa faixa, tá? Nesse ponto aqui, obviamente, eu consigo perceber um pico aqui nessa anomalia, tá? Então, o que ela significa? Exatamente, é uma pergunta que você não consegue responder de cara, tá? Você pode visualizar esse pico e, baseado numa correlação entre as informações que você tem das variáveis, entender o que ela significa. Outra possibilidade que você tem é utilizar esse pico de anomalia para criar um ponto para o algoritmo supervisionado, que aqui a gente chama de WI, né, de Work Item, ou seja, um item de trabalho, né? Eu posso criar isso tanto do ponto de vista teórico, ou seja, eu detectei uma anomalia e quero criar aquele ponto para eu entender o padrão daquela anomalia, ou até mesmo em um caso real em que a máquina tem um histórico de falhas, um histórico de problemas, eu consigo usar aquele item de trabalho, né, aquele evento, para poder determinar um ponto no tempo em que eu quero treinar o meu algoritmo supervisionado, tá? Esse aqui é o não supervisionado, mas o supervisionado, ele, diferente desse que busca uma diferenciação de padrões, o supervisionado, ele busca o padrão específico para um determinado ponto, tá? E eu vou mostrar o supervisionado aqui nesse momento. Tá? Para criar o supervisionado, a gente passa por todo aquele processo que eu já mostrei anteriormente, e o resultado dele, ele é bastante similar ao não supervisionado, porém com algumas diferenças básicas, tá? Primeiro, ele faz aqui também o percentual de anomalia, mas ele também é capaz de dar um lead time, né? Que é um tempo antecipado desse alerta. Aqui eu consegui detectar aquele ponto com 1 hora de antecedência. Você fala assim, poxa, só 1 hora? Mas você tem que lembrar que eu tenho um pouco mais de 12 horas
de dados, né? Então, em relação a 12 horas, 1 hora é bastante relevante. Se você tiver 6 meses de dados, é possível que a gente traga isso para 3, 4 semanas. Então, isso depende, obviamente, dessa relação, tá, pessoal? E a ideia, justamente, é que esse lead time, né, esse aviso antecipado, possa ser utilizado para alertar as pessoas tanto de operação quanto de planejamento de manutenção e até os próprios manutentores, tá? E como isso pode ser feito? Através de dashboards muito simples como esse, tá? Esse dashboard, basicamente, o que eu fiz foi tirar buscar os resultados do modelo, né? As saídas dos modelos, os 2 modelos que eu criei, tá? O primeiro é o modelo de anomalia, então vocês veem que ela, de fato, está variando entre 50% e 100%, né? Como nós vimos anteriormente, e em alguns determinados pontos ela começa a subir e ficar acima de um determinado valor, tá? No meu caso aqui eu determinei 80%, aqui ele tem um pequeno pico, mas quando esse valor ele começa a subir e ficar bastante tempo acima de 80%, eu também tenho uma tag, deixa eu colocar uma sobre a outra. Eu também tenho uma tag aqui que diz a predição. Essa é uma tag binária de 0 a 1, que diz que basicamente você está ali no início do seu lead time, né? No início do seu alerta antecipado daquela determinada falha, tá? Isso aqui é uma falha teórica, não tem exatamente um motivo, se é rolamento, desbalanceamento ou o que quer que seja, mas obviamente cruzando todos esses dados a gente consegue trabalhar e entender o motivo primeiro, ter essa falha antecipada, né, essa predição da falha e também o motivo dela. Uma outra coisa que é importante aqui dentro do modelo, principalmente o supervisionado, justamente para ajudar na determinação do motivo dessas falhas, o tie ranking, né, que é o percentual de contribuição de cada uma dessas variáveis em relação àquele ponto específico que nós treinamos o nosso modelo, tá? Nesse caso aqui, a temperatura da vibração é o maior contribuidor, com aproximadamente 21%, tá? Então, isso pode nos ajudar, nos direcionar no conhecimento daquela falha quando ela não é largamente conhecida. Quando ela é conhecida, é mais fácil ainda nós utilizarmos esse conhecimento para trazer aqui para a nossa plataforma, tá, pessoal? Bom, a minha ideia justamente hoje era passar por tudo isso, mostrar quão simples pode ser aí uma criação de alguns modelos e busca aí nos resultados, né? E, obviamente, isso tende a ficar mais completo à medida que você tem dados mais completos, que você tem uma quantidade maior de dados, e também conhecimento e fazer essa correlação entre dados que vêm dos sistemas de vibração, dados até mesmo de processo, que venham do seu PLC, né? Temperaturas do seu processo, velocidade do seu processo, enfim, e também com essas informações que nós conseguimos extrair aqui, tá? Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. E, Dulce? Tô aqui, Sanzio. Sanzio e Diogo, muito obrigada, viu, pela apresentação, foi ótimo aí. Eu vou, devido ao horário, eu já vou voltar nas perguntas aqui, viu? Então, vamos ver, tivemos algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu pegar, bom, fui no comecinho, peraí, tinha umas perguntas aqui em cima. Sim, a primeira pergunta é uma pergunta do Túlio, eu acho que é para o Diogo, né? Muito interessante como ele queria saber como é feita a comunicação. Acho que é só um comentário, né, Túlio? Acho que eu acho que você estava explicando como era feita a comunicação com o OPC, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa nesse ponto da comunicação via OPC ali do dispositivo, Diogo, de repente para complementar alguma coisa. Ele está confirmando aqui que foi só um comentário. Tá bom. Então, deixa eu avançar aqui.
Para lá, vamos ver, tivemos outros comentários. Peraí. Tá, vou chegar na pergunta, peraí. Se a apresentação vai ser disponibilizada no YouTube, o Paiola colocou aqui, então depois a gente tem a gravação lá, né? Sim, aí vamos, então, chegamos aqui numa pergunta do André. Ele consegue rastrear essas anomalias no que você estava mostrando ali no dashboard, Sanzio, como ou é resultado de outros parâmetros? Consegue rastrear se esse ponto de anomalia é resultado de outros parâmetros? Essa é a pergunta do André. Tá no mudo, Sanzio. Me desculpem. Imagina. Na verdade, esses pontos de anomalia, eles são o resultado final do modelo, tá? Como eu mostrei no tag ranking do algoritmo supervisionado, existe também um tag ranking do algoritmo não supervisionado. Então, é possível fazer ali uma investigação e buscar fazer o raciocínio inverso, né, digamos assim, entre aquele aumento do percentual de anomalia versus quais os tags que mais contribuem, tá? Eu acabei não mostrando mais pelo tempo e tudo mais, mas existe sim uma possibilidade de você buscar esse ranking de maiores contribuidores para um aumento percentual de anomalia, sim, tá? Porque às vezes, de fato, isso é um desafio. Entender que existe uma anomalia que o nosso modelo está soltando, que tá calculando, versus quais variáveis, de fato, estão contribuindo para que essa anomalia aconteça. Então, existe essa ideia aí de você conseguir fazer essa investigação de trás para frente, digamos assim. E tem uma outra pergunta do André Sanzio sobre o Sorba, perguntando o seguinte: o Sorba roda em tempo real com o supervisório do iFix, né, o da GE. Exemplo, um modelo criado no Sorba, tratar um sinal historiado no iFix e repassar um alarme ou outra variável de avaliação para o iFix, indicar na tela para o operador. Quer entender se esse processo aí funciona? Bastante legal a sua pergunta, André. Na verdade, sim, o Sorba, ele tem essa característica, eu falei aqui no caso de coletar dados do historiador, mas ele poderia, por exemplo, coletar dados direto do iFix, como fonte de dados também, ou até mesmo do HTC, né, que é o histórico clássico. Sim, ele pode fazer isso, porque ele lê também OPC diretamente, tá? E de fato, integrar-se com o iFix com a saída do modelo. Então, a saída do modelo ele pode virar uma variável no iFix ou até mesmo um alarme que sinaliza para o operador ali, tá? Então, existem várias saídas dos modelos. Eu mostrei a saída percentual e a saída binária, digamos assim, mas existem saídas que falam de limites e tudo mais. Então, eu consigo reintegrar esse dado com o iFix ou com qualquer supervisório que seja para poder alertar o operador ou as pessoas interessadas sobre aqueles resultados, sobre aqueles alertas antecipados. Tá legal? Tá. E tem uma pergunta aqui do Gustavo Sanzio sobre provas de conceito, se nós fazemos provas de conceito. Acho que a gente pode responder juntos essa aí, né? Sim. Normalmente, Gustavo, eu vou colocar uma visão aqui mais, vamos dizer assim, mais da visão da oportunidade, da evolução, da avaliação do cliente sobre a solução. A gente indica que provas de conceito, por exemplo, você faça quando você está num nível um pouco mais avançado da tua avaliação, né? Que seja aquele instrumento para te ajudar a tomar a decisão final, né? Vamos dizer assim, eu já entendi, já vi as demos, eu já eventualmente fiz benchmark dessa solução e tal, e já discuti o projeto técnico, a gente já montou, já tem toda uma discussão do cenário do projeto montado, e agora eu quero ver uma prova de conceito para absolutamente eu bater o martelo e cravar a decisão, né? Então, normalmente nesses casos, a gente entendendo esse momento de decisão, a gente oferece sim, mas tem algumas preocupações técnicas, né, Sandy, com prova de conceito para esse caso.
Sim, sim, sim. Do ponto de vista técnico, Gustavo, eu poderia dizer que para ter um bom resultado de prova de conceito, é bastante interessante que durante todo esse trabalho que a Dulce relatou, nós tenhamos uma definição muito clara de qual é o seu problema, ou seja, eu quero detectar uma falha ou eu quero fazer uma investigação em um determinado equipamento ou um conjunto específico de equipamentos e entender o resultado que se espera daquilo, tá? Às vezes, e outro ponto interessante é avaliar previamente qual é a condição e a quantidade de dados que já foram armazenados, tá? Então, isso é bastante importante, uma prova de conceito, principalmente porque ela demanda esforço de todos nós, né? Do lado do cliente e do nosso lado também, determinar esse resultado com bastante precisão, tá legal? Sim. Uma outra pergunta aqui do Túlio é se a gente trabalha com o protocolo ali, o OPC-UA. Então, é sim, né, Santos? Do nosso lado, tanto o historiador, que eu não mostrei, mas eu relatei sobre ele, e o Sorba, eles trabalham com o OPC-UA, tá? Então, nós temos essa facilidade aí de integração sem problemas. Legal. E aí tem uma pergunta aqui para o Diogo, do João Guimarães. Ele pergunta o seguinte: caso eu queira armazenar dados somente no campo, por dificuldade de infraestrutura de criação de rede até a sala de controle, o equipamento da IFM para análise de vibração armazena esses dados no equipamento para que ele possa consultar esporadicamente? Sim, armazena. Ele tem aqui uma memória interna e aí ele consegue armazenar alguns milhares de valores. E você pode determinar quais são os valores, né, dentro daqueles objetos que você cadastrou, que você tem interesse em armazenar, e qual é o intervalo de coleta desse dado. Então, imagine que você Show. coloque que você quer coletar um dado a cada 5 minutos, né? Ele vai monitorando aqueles valores dentro dos 5 minutos e ele armazena sempre o maior valor dentro desse intervalo, não o valor do final do período. Então, se você teve um pico no minuto 2 minutos e meio, é o valor que ele vai armazenar, tá? Daquela variável que você selecionou, tá? Então, você consegue sim deixar ele trabalhando no painel de forma standalone e coletar esses dados, né? Você pode simplesmente ligar as saídas digitais para fazer um trip da máquina, ou criar um alarme de vibração alta. Ele tem aqui também os LEDs de status, que eles mudam de cor, você sabe qual dos sensores mudou o status, né? Se ele fica em verde, amarelo e vermelho. Você consegue, de forma visual, ver isso aqui. Então, você tem possibilidade de ligar esses sinais digitais, né? Essas saídas de alarme no campo para fazer um trip, ou ligar uma sirene, uma luz, alguma coisa assim no painel. E você pode vir aqui com um cabo com RJ45, um cabo Ethernet comum com um notebook, e aquele software que eu mostrei, o VS004, que é gratuito, e coletar esses dados e fazer a leitura do histórico. Show. Bacana. Pessoal, eu acho que respondemos aqui todas as perguntas. Eu vou só compartilhar minha tela para encerrar com 2 recadinhos rápidos aqui. Acho que vocês já estão vendo. Vamos ver. Nós estamos quase concluindo essa nossa série de webinar sobre inteligência industrial. Temos um último na semana que vem para falar sobre a parte de cloud computing, que é uma das tecnologias habilitadoras à indústria 4.0, né? Que possibilita aí, talvez a aplicação chegar em mais plantas, em mais localidades, com uma infraestrutura mais acessível, né? Nós vamos estar falando desse tema na semana que vem, junto com a Microsoft, tá bom? E não deixem de acompanhar os nossos podcasts. Já estamos na Apple, no YouTube, no Amazon, Deezer, tá aí em um monte de plataformas, né? Siga o nosso canal, a gente já está no 7º episódio, que deve estar saindo, acho que aí em breve, né, Paiola? Hoje, amanhã, não sei. Deve Eu acho estar que hoje saindo. mesmo já vai ser divulgado. Ah, legal. A gente fez um tema de cybersecurity em 2 episódios, então o da semana passada foi desse tema e a gente está fazendo um aprofundamento no assunto de cybersecurity junto com a Kaspersky nesse 7º episódio. Então não perca, tem tido convidados ótimos aí sendo entrevistados. São episódios
rápidos, de 20 a 30 minutos, mas sempre com informações bem interessantes, tá bom? É isso, pessoal. Agradeço. A gravação, como a gente já comentou, vai estar no YouTube deste evento. Então, se você quiser rever alguma informação, compartilhar com alguém algum conteúdo, também estão todos os webinars anteriores, né? Os episódios também do podcast estão lá, tá bom? Algum ponto mais aí, nosso time, Aquários, IFM, algum comentário adicional, palavras finais? Eu gostaria de agradecer a oportunidade pelo convite, tá? E parabenizar a organização, foi muito bem organizado. E agradecer a todo mundo que participou e teve aqui essa audiência ótima que tivemos hoje. Muito obrigado. Obrigada, Diogo. Obrigado pela FM, viu, de estar com a gente neste evento, compartilhando aí o conhecimento e a experiência de vocês para um assunto tão relevante nesse momento que a gente está passando aí da jornada digital das empresas, né? Estamos à disposição. É isso aí, pessoal. Obrigada, viu, Sâncio? Obrigado a você, Arrasaram Dulce. aí nas demos. Muito Time, obrigado. obrigada, amigos, clientes. Vamos para o próximo. Espero vocês na semana que vem. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço, tchau, tchau.